Sejam bem-vindos ao canal Flamulão Raiz, meu nome é Hugo Leonardo, trazendo mais um vídeo para vocês aí da análise da partida aí, né? Onde o Flamengo teve um jogador expulso aos 20 minutos e os pontos mais fortes da coletiva do Leonardo Jardim e o que ele falou em relação às falhas do Rossi e as consecutivas expulsões do Carrascal. Tá? Antes de começar o vídeo, galera, pedir para vocês dar aquela moral aí pro canal, crescimento da nossa comunidade aí, pô, vou ficar muito grato, de coração mesmo, se vocês puderem se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentar e compartilhar. Se tiver a opção de hypar nesse vídeo, hypa também, que vai estar ajudando muito o nosso trabalho. Vamos começar aqui, a gente vai acompanhando as entrevistas daí, vamos pontuando, comentando aí, e vocês vão dando a opinião de vocês, eu vou dando minha opinião daqui. Valeu? Vamos embora pro vídeo. A minha pergunta continua sendo válida. Alan jogou isso tudo. Flaco jogou pra caramba. Fulano de tal jogou pra cacete. Porque o Flamengo tava com um a menos. Não é porque jogaram muito. Pilhador, 20 minutos de jogo foi um amasso, foi um atropelo, foi uma tratorada do Flamengo pra cima do Palmeiras. Tenho certeza que você, torcedor do Palmeiras, coerente, pé no chão, que tá comemorando, merece comemorar pra cacete essa vitória. Ficou ali apertadinho, porque viu que o negócio estava estranho, estava esquisito. E nos 10 primeiros minutos após a expulsão, o Palmeiras também não estava se impondo. Galera, e ele não tá mentindo. Pra quem viu o jogo, tá? Cara, foi uma tratorada mesmo. O Flamengo não tava deixando o Palmeiras jogar. O Palmeiras não passava do meio campo. Pra quem viu o jogo, eu quero que deixe a opinião aqui. Com 20 minutos de jogo, o Flamengo já tinha 6 finalizações e o Palmeiras nada. O Palmeiras não passava, não incomodou até a expulsão. Naquela oportunidade tem um jogador a mais. Então vamos lá, vamos devagar. Parabéns Palmeiras, parabéns Abel, parabéns Flaco, parabéns Alan, parabéns todo mundo. No 11 contra 11, vamos fazer um recorte. Era 11, outro jogo. Era outro Alan, era outro Flaco, era outro Arias, era outro isso, era outro aquilo. Então a leitura nua e crua, Piperno. Você tem certeza que melhorou de um jogo para o outro por conta do 3-0 e com um jogador a mais? O primeiro que eu disse que melhorou de um jogo para o outro, que estava devendo muito antes. E eu disse que o time tem muito talento e esse time tem que mostrar mais. E hoje, a partir da expulsão, a partir do momento que o Flamengo ficou com um ano, só que tem uma coisa, o Palmeiras vinha de 3 jogos em que os adversários também tinham um a menos. E o Palmeiras não conseguiu. O Remo jogou melhor contra o Palmeiras do que o Flamengo. É isso. Ô, Flávio, Bruno, uma pergunta. Diante agora desse ato, dessa vantagem que tem, o Palmeiras frente ao Flamengo, a parada para a Copa do Mundo, é boa ou é ruim? Boa pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem chance ainda de reverter essa situação. É muito cedo para se falar em acabou e tal. Porque o Palmeiras não vinha jogando bem. E o Palmeiras começou o jogo sendo amassado pelo Flamengo. A gente falou durante a transmissão. O Palmeiras estava posicionado de um jeito que o gol do Flamengo era uma questão de tempo. Aí veio aquele lance crucial do Carrascal. A partir dali o Palmeiras jogou com... E é verdade. Porque antes da expulsão, tá? O Paquetá perdeu um gol cara a cara. Cara, a gente tem que parar de perder essa porra desse gol. E assim... Eu fico puto, cara, chuta. Como é que ele perdeu o gol? Ele saiu na cara do Carlos Miguel. Tentou dar uma cavadinha num goleiro de 2,6 m. Então, às vezes, o ataque do Flamengo pega por isso. É Paquetá tentando dar cavadinha, Bruno Henrique com cavadinha ridícula, Samuel Lino. Cara, é jogo grande, é porrada, dá uma porrada pra dentro. Inteligência, tocou bem a bola, não se expôs, o Palmeiras ficou, né? E aí os gols vieram, pronto, a coisa funcionou. Mas o Palmeiras não vinha jogando bem, o Palmeiras começou o jogo sendo amassado pelo Flamengo e as contingências do jogo levaram a uma vitória 3-0 que não se discute. 3-0 não dá para discutir. Mas está longe, eu estou longe de achar que acabou. Não acabou, não, tem muita coisa pela frente. O Flamengo tem toda a condição de ganhar do Mirassol, deve ganhar 4 pontos, faltando um turno inteiro. Então acho que para o Flamengo, esse momento
para o Flamengo é melhor essa pausa. A questão do Carrascal é isto. Presta atenção. Há uma coisa que é o jogo agressivo, há uma coisa que é o pé alto. Eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Por exemplo, eu próprio, o ano passado vi o Internacional Palmeiras, um pé alto do Palmeiras, que o árbitro não expulsou. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Jardim, Raíza Simplício aqui, boa noite. No segundo tempo, logo no início ali do segundo tempo, você tirou o Everton Araújo e colocou o Bruno Henrique, né? Eu queria entender um pouquinho qual foi a tua ideia ali, porque pareceu que o meio-campo do Flamengo ficou um pouco mais exposto. O Flamengo, como você falou, tomou os gols ali nos contra-ataques. Eu queria só entender qual foi a tua ideia nessa substituição, se de repente não passou pela sua cabeça trocar o Pedro pelo Bruno Henrique, enfim, o que você pensou ali? Então, estávamos a perder o jogo, queríamos ganhar o jogo ou queríamos empatar. A questão da transição, quando estávamos em bloco mais baixo, o Bruno era muito mais ofensivo nesse tipo de ações, a transição. Ganhávamos um pouco de capacidade de duelo nas bolas paradas também, ofensivas e defensivas, e foi essa a nossa estratégia, sabendo que com o meio campo de hoje tivemos o Jorginho e o Paquetá, cansaram muito, por isso é que a seguir foram trocados também pelo Saúl e pelo Nico. Boa noite, Jardim, aqui. Cara, aqui eu vou te falar, pra mim ele mexeu errado, porque eu vou explicar por causa de você. E eu entendo, tá? E eu quero a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Ele pecou pela essa filosofia de Flamengo, DNA, que sempre vai atacar, e ele ficou apego nisso porque até ali estava 1-0. Cara, e na situação que estava, o empate era bom pra gente. Então, na minha opinião, o que ele pensou? Pô, a torcida vai cair em cima de mim. Se eu botar duas linhas de 4, tirar o Pedro, tendo que ganhar o jogo no Maracanã. Mas naquela situação o empate já era bom. Então ele pecou por isso. Ele entraria com o Bruno Henrique, deixaria 2 pontos, fazia 2 linhas de 4, ou igual o Felipe Luiz, que eu não gostava muito, que era uma linha de 5 com uma linha de 3. Né? Mas fazia 2 linhas de 4, tava 1-0 só. E você ia ter 2 caras de beirada de campo para ter saída, tá? Para tentar empatar o jogo. O Palmeiras poderia ter alguém expulso também. Então, para mim, ele pecou nessa mentalidade. Não, pô, eu sou Flamengo, tô em casa, tenho que ganhar. Porra, ele abriu o time. Tirou o Everton Ribeiro, entendeu? Everton Ribeiro, ó. Everton Araújo. Cara, a gente perdeu o meio campo e dali depois, mano, degringolou a parada. Natália Brasil, Rádio Roquete. A defesa do Flamengo, ano passado, foi a defesa menos vazada no Campeonato Brasileiro. Esse ano segue ainda tendo bons números também, mas hoje, nos 3 gols que o Flamengo levou, houve falhas na defesa. E eu queria entender de você como você enxerga esse momento que a defesa tem tomado gols que a gente não via até pouco tempo atrás, essa defesa tomando. Então, eu queria entender qual é o teu olhar hoje sobre o sistema defensivo do Flamengo. Eu acho que é de mau tom a gente avaliar o sistema defensivo quando uma equipa num clássico está reduzida a 10, quando nos primeiros 20 minutos o adversário não passou do meio campo, e acho que é de mau tom estarmos a avaliar neste jogo em que depois de estarmos a perder 1-0 temos que arriscar com menos um jogador e com uma equipa que normalmente quando está a ganhar utiliza muito contra-ataque e o futebol direto, já utiliza quando não está a ganhar e quando está a ganhar utiliza ainda mais. Por isso acho que podemos falar em alguns erros, não é? Mas em termos de sistema defensivo é difícil a gente estar a fazer análises sérias, com certeza com menos um jogador é sempre mais difícil de defender. Aqui, boa noite, Jardim. Jardim, hoje foi a 3ª expulsão do Carrascal no ano e o jogador tem 3 gols. Então, um atacante tem a mesma quantidade de gols e de expulsão até aqui na temporada. Queria saber de você, se você pensa em fazer um trabalho diferente com o jogador para tentar resolver isso,
porque a primeira expulsão foi num lance com o Bidon fora de bola, a segunda foi aquela tesoura no jogo do Fluminense, e hoje esse lance aí, que na minha concepção foi muito mais um acidente do que uma maldade por parte dele. E outra coisa, você acha que aquela fala do Abel no meio da semana, dizendo que o árbitro teria que ter coragem para apitar esse jogo, meio que encorajou o árbitro de puxar o cartão vermelho e não querer sequer olhar o VAR no lance da expulsão do Carrascal? Obrigado. Eu não vou falar do árbitro, porque assim eu faço sempre um raporte dos árbitros. Um raporte é um relatório dos árbitros que vão nos apitar. E este árbitro tem episódios com o Palmeiras que não precisa de coragem, não é? Se falarmos no Chapecoense, no Vitória e nessas equipas, então, foi atos de coragem muito grandes. Se vocês reverem essa matéria, vocês vão ver que ele... Mas é sempre para a mesma cor. Isso é o ato de coragem dele. Ficou tudo dito quando aos 20 segundos Vamos falar aí do que ele está falando. Eu acho que a diretoria do Flamengo deu mole, porque antes de acontecer o jogo, o Flamengo mandou uma relação de árbitros que não queria, o Palmeiras mandou uma relação de que não queria, e no final escolheu um árbitro que sempre favorece o Palmeiras. Nos últimos 7 jogos que esse árbitro apitou do Palmeiras, foram 6 vitórias e um empate. Contra a Vitória, Chapecoense... Ele sempre arruma um pênalti inexistente para o Palmeiras, uma expulsão inexistente. Então, assim, a diretoria pecou. E em relação ao Carrascal, cara, assim, ele não foi expulso, de boa. Ele foi expulso, para mim, de boa, porque, sabendo o histórico do árbitro, ele se colocou em risco e prejudicou o Flamengo. Então, assim, e não é a primeira vez, tá? Ele foi expulso no final da Copa. Não é Copa do Brasil, não. Aquela Copa que tem, que o Flamengo jogou com o Corinthians. Porra, uma agressão fora da disputa de bola, desnecessária, foi expulso, prejudicou o Flamengo. Uma tesoura no clássico contra o Fluminense. Porra, e agora? Todo jogo grande, o Carrascal entrega, cara. Então vai esperar o quê? Perder uma Libertadores, ele entregar uma Libertadores, para mim já deu. Vocês acham que ele merece mais uma chance? Acha que tem que vender? Acha que tem que punir ele, né? No salário? Deixa aqui no comentário. E não sei qual a gravidade do problema que tem o Jorginho, levou aquela porrada logo e siga para bingo que deste lado não levou nada. E depois, num pé alto, como eu já disse, um pé alto, que eu acho que não foi agressão, como o ano passado no Inter também acho que não foi agressão, foi um pé alto, que tem um contacto, o outro adversário joga-se para cima do jogador, e acho que não é agressão hoje, foi mais acidental. Os outros, claro que eu fui punido por isso e chamamos a atenção. E claro que queremos sempre chamar a atenção aos nossos jogadores que cometem às vezes estas situações, algumas por inexperiência, outra por controle emocional. Aqui Jardim, boa noite, Marcos Martinho do canal da KSRN. Jardim, o Rossi tem sido um dos jogadores mais criticados nos últimos jogos, assim, né, especialmente pela torcida. As falhas contra o Vitória, a falha no gol contra o Atlético Paranaense fora de casa, não sofreu gol, porém cometeu alguns equívocos na saída de bola, na bola aérea defensiva. Então eu queria a tua avaliação desse momento que o Rossi vive, né, como você observa isso, um jogador que teve tanto protagonismo na temporada passada e agora passa por um momento de instabilidade. É isso, já falamos sobre essa situação no jogo do Paranaense. Ele é um jogador que teve protagonismo no passado. Ele é um jogador que mantém a confiança porque continua a jogar, continua com o mesmo treinador de guarda-redes que estava também aqui. Não houve grandes mudanças em relação àquilo que é a estrutura. Se eu trouxesse um treinador de guarda-redes, podia dizer, mudou a estratégia, mudou a forma de trabalhar. Não mudou. Penso que é só uma questão de momento e com certeza queremos que ele se recomponha o mais rápido possível porque nós precisamos de um goleiro no seu melhor.
Boa noite, Jardim. Vamos lá, cara, em relação ao Rossi, tá? Ele quase dá uma entregada contra o Grêmio. Aí no jogo contra o Vitória ele falhou. Custou a classificação. E ontem não, né, no sábado, dos 3 gols, 2 foi falha dele. O segundo gol do Palmeiras, cara, o cara nem cabeceou. O cara bateu com a bola no ombro, foi pro gol e ele aceitou. No gol do Paulinho ele tava com a mão de bonecão do posto, que a bola bateu, ele fez assim, a bola bateu, entrou. Cara, bota o outro moleque pra agarrar, porque cara, o Rossi não tá dando mais. E o cara fez uma observação ali que, tipo, ano passado ele teve um grande protagonismo. Cara, será que a gente superestimou o Rossi como um grande goleiro? Por quê? No time do Felipe Luiz, era um time que ficava muito com a bola, quase não era exposto. Quase o goleiro não precisava ser acionado porque o Flamengo estava sempre com a bola. No jogo no Leonardo Jardim, que é um jogo mais vertical, o goleiro vai ser sempre mais acionado. Então, agora que ele está precisando ser acionado, ele está falhando uma falha atrás da outra. Então, será que ele era bom assim mesmo? Ou a gente que superestimou ele? Ou, na verdade, esse daí é o verdadeiro Rossi. Cara, agora me faz entender o porquê ele não tem convocação pela seleção da Argentina. Entendeu? Porque ele é um goleiro muito estável, cara. E pra mim agora ele é de nota 6 para baixo. Bruna Medeiros, do Desflá. Falando agora um pouco ainda da situação do Rossi, estar no mau momento, queria focar agora no goleiro Andrew, né, que chegou exatamente para ser essa substituição ali, essa possibilidade de ser um reserva do Rossi. Como é que ele está nos treinamentos? Você vê uma possibilidade dele assumir a titularidade em algum momento para dar até esse descanso para o Rossi, para tentar recuperar a boa fase? Eu sei, eu infelizmente não tive a possibilidade de ver o Andrew em jogos, somente aqueles jogos do Carioca que eu vi pelas imagens de vídeo, ainda comigo ainda não o utilizei, mas com certeza que ele é um jovem que fez um bom percurso em Portugal, numa equipa como o Gil Vicente. Nós acreditamos nele, é uma questão de oportunidade. Com certeza que eu quero criar uma oportunidade para o André, mas não quero criar um afastamento do Rossi, porque ainda continuo a acreditar que o Rossi é o nosso goleiro principal. Então, galera, ele vai morrer abraçado com o Rossi. Aí eu pergunto para vocês, deixa aí nos comentários, você acha que o Rossi realmente sempre foi bom, a gente superestimou ele? Ou agora que a gente está vendo o verdadeiro Rossi? Porque no time do Felipe Luiz, ele não era exposto, ele não era exigido. Agora, com o time do Leonardo Jardim, que é um time mais vertical, ele é exigido. E agora ele está falhando uma falha atrás da outra. Então o que vocês acham? Ele merece banco? Deixa aí nos comentários. Galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Pedir para vocês aquela moral para ajudar no crescimento da nossa comunidade. Vou ficar muito agradecido se vocês apoiarem o meu trabalho aí. Como você vai fazer isso? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha. E se tiver a opção de hypar, hypa. Aqui é Flamulambo Raiz. Fui!